Bom dia, pessoal. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, turminha. Bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã linda, linda e florida de hoje. Então vamos em frente, vamos trabalhar o texto de hoje, fazer nossas reflexões, para que a gente possa receber carinhosamente os tratamentos do Dr. Bittencourt, né? A gente gosta de repetir algumas coisas que eu acho que é muito importante. O tratamento do Dr. Bittencourt não exclui o tratamento com os médicos da Terra. É sempre bom a gente lembrar isso. Lembrar também que esse tratamento ocorre nessa live, a partir das 9h30, vai até quase 11 horas mais ou menos, né? Com a Fala Galdino, do Fausto, oração, com aquela pessoa que nós trazemos aqui, às vezes sou eu, às vezes não sou eu, né? Mas estamos sempre presentes, né? Fazendo uma reflexão. Então, nesse momento, a gente gosta de lembrar que é como se a gente estivesse elevando o pensamento, reflexionando sobre as questões que o humano traz através do Evangelho, que ele estuda, que a gente busca colocar nosso pensamento ali. É como se a gente estivesse despindo nossas casquinhas, nossas defesas, né? Para facilitar, para se harmonizar com a equipe do Dr. Bittencourt que se aproxima de nós. Que nós elevamos nosso pensamento a Jesus, fazemos reflexões sobre aquilo que ele nos trouxe. E dessa forma, nós nos harmonizamos melhor, né, para receber o tratamento. Não quer dizer com isso que, pelo fato de eventualmente não podermos participar das reflexões ou por algum motivo ou outro, não estejamos atendidos, não. O Bittencourt já está antes de nós mesmos chegarmos, como o Aldinha disse, né? Jesus já está presente. Quando pedimos auxílio, já estamos rodeados desse amor de Jesus. Mas é legal contribuirmos, fazendo a nossa parte, né? Então, é importante que a gente converse, que a gente reflita, que a gente se eleve o nosso pensamento, né? Através dessas reflexões. Falando nisso, então, vamos às nossas reflexões. Vamos lá. O texto de hoje é do Vinha de Luz, capítulo 66, que Emmanuel colocou o título de Inverno. Né? E ele pega esse versículo, que é o versículo 21 do capítulo 4, da carta 2ª de Paulo a Timóteo, que diz assim: procura vir antes do inverno. E Emmanuel vai comentar. Claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em horas de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos e, sim, na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de sua experiência com Jesus antes desse inverno. Né? Muito bem, vamos lá, vamos
Vamos voltar ao texto para a gente poder fazer reflexões a respeito dele. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente, como a Aldia mesmo está falando, quando a gente fala inverno, a gente está falando, a gente vem logo a ideia, né, do inverno, né, dos corações, né, das cãs, né, das cãs esbranquiçadas, né, dos cabelos brancos que são causados pelo passar da idade, né, já pensa assim na comparação mais tranquila que se faz, né, que a vida da gente nasce na primavera, a gente desenvolve no verão, a gente, né, aí começam a cair as folhas e finalmente vem o inverno da vida, que é os tertores finais. Mas eu acredito que o inverno aqui, embora muito bonita essa analogia, né, o inverno a que se refere Emmanuel, ele fala daquele período da vida da gente em que nós estamos, vamos dizer assim, sofrendo, ou, né, sofrendo no sentido de nos afetar, né, as atribulações da vida, sejam elas de ordem, de toda ordem, né? São os momentos em que as provas nos são impostas, são os momentos em que nós temos que nós precisamos traçar o caminho e há a dificuldade do gelo, há a dificuldade do frio, há a dificuldade das intempéries, né? São os momentos angustiosos da vida que estão sendo chamados de inverno. E aí, né, quando ele começa a colocar, pega o versículo, procura vir antes do inverno. O que o Emmanuel vai comentar? Vamos continuar com o texto para que a gente vá desenvolvendo durante o texto. Ele fala, claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada dessa carta, epístola é carta, né? O inverno não oferecia facilidades à navegação. Né? Bem, o que ele contextualiza, né, que é muito interessante entender, que quando se falava inverno naquela época, ainda mais naquela região, que é mais ao hemisfério norte, né, em que é longe dos trópicos, embora tivesse assim, um calor muito grande no verão, né, e é uma característica do clima de desértico que envolve aquela região também, né, que os invernos eram extremamente rigorosos. Isso significava congelamento de determinadas águas. Não havia hoje a tecnologia a tecnologia de hoje em termos de isolamento térmico. Então, tudo se transformava em uma dificuldade maior, um esforço maior para avançar. Né? E na necessidade de se deslocar para um lugar ou outro, não era pegar um avião e dar um pulo. Não, você tinha embarcações, você tinha que ficar exposto ao tempo durante um bom período. Então, bem, ele usava isso como metáfora para poder estabelecer de que é preferível navegar em águas calmas. Né? O inverno é sempre marcado nessa região de muitas tempestades, então são ondas imensas, então não era fácil a navegação. Via de regra, tudo aquilo que na exterioridade atrapalha o seu caminho, né, é pior. Né? Você fica muito exposto ao tempo, você está sempre muito afetado a todas as circunstâncias que te envolvem. Bem, então é possível, porém, avançar mais longe, além da letra. Quando ele diz além da letra, quer dizer, além desse significado imediato, né, disso que nós conseguimos observar, de que o inverno significa tempestade, coisas externas materialmente observadas, né? E acima dos problemas circunstancial, ou seja, das circunstâncias a que se refere, das tempestades, dos impedimentos materiais, de lugar e tempo. Né? Olha como ele fala. Realmente, podemos avançar nesse sentido e vamos mobilizar. Ele fala, mobilizemos, mobilizar nos movimentemos, façamos uso de nossas capacidades. Né? Mobilizar é isso. Vamos reunir forças, né, para que nós direcionemos nossa interpretação para o lado espiritual do qual se refere Paulo nesse sentido. Aí ele vem a perguntar, quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Né? Continua, quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Né? Bem, aí ele essa coisa
que é o cerne de toda a história, né? Ele fala, em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende a desordem ou desorientação. Muito bem. Então, veja, me parece um tanto normal, todo mundo consegue, nós conseguimos facilmente esperar assim, é na hora da necessidade que a gente chama por valei-me Jesus Cristo, valei-me meu anjo da guarda, porque agora é afetado o sofrimento. Ali me lembra uma coisa que eu acho muito interessante, porque parece um tanto óbvio, parece aquela história que a sabedoria popular construiu, né, da cigarra e a formiguinha, né, que a cigarra ficava cantando, que eu acho até um pouco, essa ideia hoje é um pouco contestada, né, porque fala como se não tivesse valor, ou não tivesse função a ideia de cantar. Né? Não quer dizer isso, quer dizer que não teve previdência. Existe uma máxima dizendo assim, a previdência existe para quem a fez, para quem se previu, que se previu, né? Como é que se diz? Quem se precaviu, aí existe a previdência. Porque se você não precave, você não tem como recorrer. Essa é a história da cigarra e a formiguinha. Uma estava guardando para o inverno, enquanto a outra se distanciava das responsabilidades, era incapaz de projetar uma situação futura. Né? Aí há margem para várias interpretações e que foge um pouco da circunstância. A circunstância aí se revela aos momentos da tempestade, por isso que o inverno é a boa analogia a ser colocada na interpretação, nos mobilizamos na interpretação espiritual, né? É um momento da intempérie, no momento da necessidade mais atroz, que nós não vamos conseguir efetivamente colocar, termos nos precavido. Essa que é a grande ideia. Então vamos pensar do que o Emmanuel nos chama a atenção em relação a isso. É sobre a nossa evangelização, a maneira como nós nos observamos ao correr do dia. Porque a gente pensa assim, mas veja, como é que eu ia me preparar com câncer? Ou como eu ia me preparar para a perda, já se coloca assim como perda, para a morte de um ente querido, né? Eu não podia prever, eu não poderia estar preparado para isso. Veja, o Emmanuel nos convida a uma análise como aprendizes. Aprendiz é aquele que aprende para si, né? O caminho do Evangelho. Que eu posso ser um estudioso, mas não um aprendiz. Eu estudo a coisa, eu não trago para mim. Aquela diferença que eu coloco, mesmo de forma didática, do discípulo, do estudioso. Eu posso ser um estudioso do Alcorão ou do judaísmo, sem necessariamente querer ser um judeu. Eu faço isso para uma aquisição de conhecimento, na qual eu vou aplicar, segundo as coisas que eu acredito, a minha compreensão e vou tornar aprendiz, eu aprendo aquilo ou não. Né? Eu tenho conhecimento, existe algo do qual eu tenho acesso, mas aquilo será um aprendizado para mim na medida que eu compreender, comparar com os valores que eu tenho elegido em mim e trazer aquilo para o meu coração. Então, o que ele diz é, como está o seu coração? Ele está desagasalhado para o inverno que se apresenta? Como tem sido a sua previdência em relação às intempéries necessárias? Se a gente pensar dentro do conhecimento, dentro da compreensão que nós fazemos do Espiritismo, o Espiritismo nada mais é que uma ferramenta que nos auxilia com. Este é o mundo, é assim o mundo. Aí o Espiritismo traduz ou nos ajuda a compreensão, dizendo que é um mundo de provas e expiações. Então, o que se espera do mundo de provas e expiações, se não provas e expiações? Aí, aquela lei que é uma regra que se aplica a todos e a todas as circunstâncias, diz, como você vai fazer uma prova sem se preparar para ela? Por que Deus, soberanamente justo e bom, nos colocaria em provas pelas quais não fossem justas ou que não tivéssemos condições de nos preparar para ela? A nossa encarnação nada mais é do que a nossa são constantes circunstâncias que nos possibilitam a preparação para vivenciarmos provas de forma a evoluirmos. Então, os invernos são os momentos de prova. Como fazemos para nos preparar para ela?
Aí ele nos traz a maravilhosa cartilha do Evangelho, do exemplo de Jesus, para que possamos nos preparar. E como fazemos isso? Nossa, nós temos lutado diuturnamente na tentativa de aprender isso. E aí, vem Jesus e nos diz, olha, este é o caminho de aprendizado. Não é verdade? Às vezes eu acho que essas coisas a gente já ouviu, mas a gente fala assim, puxa, como é que nós vamos aprender isso? É um caminho que a gente pensar, por mais que pareça ser complexo, porque a compreensão do amor é uma questão muito complexa, não complexa no sentido de ser complicada, é complexa nas questões que envolvem. Então, elas envolvem os aprendizados, como eles são feitos em nós, de uma forma didática. Começa da forma pequena, menor, nas menores coisas, para que possamos alcançar as grandes coisas, ou seja, dos invernos grandes da nossa vida. Né? Eu faço uma analogia que eu acho muito interessante, que dizem, não sei dizer a verdade, mas eu acho muito interessante, que quando as caravelas chegaram nas Américas, né, e que os índios americanos viram as caravelas, eles olhavam para o mar, viam, mas não enxergavam as caravelas. Por quê? Porque não havia neles algo que fizesse sentido, que houvesse representação da caravela. Então, embora a caravela estivesse ali, como não havia nenhuma representação interna neles do que era uma caravela, eles não compreendiam, não fazia sentido, então eles não viam. Elas eram, vamos dizer, invisíveis. Você já ouviu dizer daquelas pessoas que falam assim, não, eu sou invisível nesse meio em que eu estou, né? Virou até um jargão adolescente, eu sou invisível. Por que ela era invisível? Porque aquela condição, a maneira como ela se colocava, não havia correspondência de valor naquele grupo. E ela acaba, nesse caso, por exemplo, do adolescente que se sente invisível naquele grupo, porque ela não reúne na sua apresentação, seja na apresentação física, pela beleza ou não beleza, assim, não apresentava coisas que fomentassem empatia com os demais. Ou seja, elas não eram capazes de identificar nela algo que houvesse em comum nelas mesmas. Então, elas se tornam invisíveis. Quantas pessoas ao longo da nossa vida que a gente fala assim, olha, que a gente fala que são os invisíveis do nosso dia a dia, né? Os mendigos invisíveis, os faxineiros das instituições que são invisíveis, você passa por eles e não os repara, né? Porque eles estão fora do seu espectro, da sua mente, de atenção da sua mente. Então você passa. Você pode dizer que é um faxineiro, você tem que procurar estar ali, faxineiro, mas ele estava invisível. Você viu talvez uma moça bonita, você viu talvez um empresário atribulado com suas pastas, ou aquela pessoa que ouviu um som muito alto, porque aquilo notou, porque te incomoda, mas você não viu um faxineiro, provavelmente. Você passa pela rua e nessa estrutura social a gente não vê, talvez, aquele mendigo que está pedindo uma esmola no carro. Mas por quê? Porque não há correspondência de empatia em você. Da mesma forma que aquele silvícola, aquele aborígene americano, né, depois chamado de índio, não viu a caravela, porque não havia nela algo de representatividade nela. Então, nós não conseguimos, falando sobre preparação de inverno, a gente não consegue, muitas das vezes, né, estabelecer comparativos ou representações do nosso dia a dia que nos prepare, né, para confrontar com as caravelas do sofrimento que se apresentarão. Então, veja, quando a caravela chegou, foi dito para ele, olha, pega aqui. Aí ele tomou um susto. Aí ele não sabia como reagir, porque ele só tinha recursos diferentes daquela caravela. Ele não sabia como reagir em relação àquela caravela, aqueles caraíbas que ali se apresentavam. Né? Tanto que se deixaram dominar e que eles abusaram, até que se foi construindo nos índios a representatividade daqueles dominadores. Né? Então, isso causou para eles imenso sofrimento, porque eles não sabiam como reagir, eles só reagiam da maneira que eles reagiam com os elementos que tinham representatividade. Eram coisas novas no seu universo. Então, veja. Certa vez, pegando esse aspecto, eu vou contar um outro aspecto. Certa vez, numa reunião mediúnica, o meu pai João, se eu não me engano, né, que nos assiste, que é o nosso mentor na nossa reunião mediúnica, falou o seguinte, olha, para de tomar susto. Por quê? Por que é o susto? O susto
É aquilo que nos chega sem que nos estarmos preparados. Às vezes está entrando numa sala despreocupadamente, olhando para outra coisa, aí chega uma pessoa por trás e fala assim, eu não estava esperando aquilo, eu estou no susto. Então, nós vivemos tomando sustos na vida por não estarmos preparados. Ele falou, para de tomar susto. Se tomar susto, você está preparado? O soldado, quando ele entra, ele não toma susto. Quando um bom soldado, quando o inimigo chega à direita, ele sabe virar, em vez de eu tomei susto, não, ele se vira e combate. Não é verdade? É assim que o soldado faz. Eu não gosto muito da ideia de comparar as coisas com o soldado, mas na nossa vida, nas nossas lutas, nos melhorarmos, é necessário que estejamos preparados. Esta é a preparação para o inverno. E ela se faz pedagogicamente com as pequenas coisas, gradativamente, nos sustentando para as coisas maiores. Maiores do seu ponto de vista daquilo que é capaz de nos afetar. Na verdade, é interessante que saiamos dessa ideia de maior ou menor para que a gente possa entender que, na medida que nós carregamos a compreensão em Jesus dos fatos da nossa vida, a compreensão de que as nossas provas são lições para o nosso crescimento, não há maior nem menor, mas senão na medida exata da nossa necessidade. O que está maior ou menor é a preparação que tenhamos feito para aquelas provas que são exatamente as necessárias para o nosso crescimento. Porque senão, Deus Pai não seria soberanamente bom e justo. Então, como nós não pegamos susto? Eu volto a fazer a analogia do jogador de vôlei, de futebol, que treina, no caso do vôlei, que eu entendo mais do que futebol, né? Que treina exaustivamente, diariamente, o toque. A manchete, o salto, o movimento do salto. Exaustivamente ele faz todos os movimentos. A posição de andar à esquerda, direita. Exaustivamente. E vai lá para o fundo da quadra e começa a dar saque, colocando um em cada lugar e tal. Na hora que chega a hora do jogo, ele não pensa. Né? Se uma bola vem baixa, ele se coloca na posição mais precisa porque ele tem uma memória muscular para aquilo. Então, ele não toma susto, ele imediatamente reage. Didaticamente, para as questões que se apresentarão, afinal de contas, estamos no mundo de provas e expiações, não quer dizer com isso que vamos criar uma ansiedade, uma preocupação para as atribulações que nos chegarão, que com certeza nos chegarão. Isso não é preparação, isso é uma preocupação, que é diferente. A preparação se dá no treinamento e na aquisição de compreensão no caminho exemplificado por Jesus. Você lembra que Jesus faz? Até na história do Evangelho, ele mostra essa preparação. Primeiro vieram as leis, depois essas leis mosaicas, vamos assim dizer, né, os 10 mandamentos, em que aquela civilização que por um longo processo já se preparava para receber, então ela já estava preparada para receber tais leis. Entendemos que, na verdade, essas leis, vamos dizer assim, foram colocadas mediunicamente, mas havia já um preparo, ou seja, elas eram presentes naquela sociedade. Elas foram codificadas mediunicamente por Moisés, né, e foram trazidas. Havia um sentimento de que não havia uma coisa correta em tirar a vida do outro, porque na experiência da vida via as consequências disso. Aí Moisés traduziu isso, né, mediunicamente, evidentemente, pela orientação de época, né, e disse, não matarás. Aí falaram, não matarás. E isso tornou-se uma lei, eles passaram a obedecer essa lei, né? Ficaram obedientes a essa lei. Nós trazemos na estrutura do Evangelho sempre a ideia do prêmio, da recompensa, porque era essa a forma de compreensão didática das questões. Veio Jesus e veio dizer assim, veio trazer a lei do amor. Então, ele não fazia mais as leis, não cumpria mais as leis, mas as compreendia, ou seja, eram valores dele, eram valores de Jesus. Então, ele não fazia aquilo por obediência, por disciplina. Ele já havia passado o período da disciplina. Aquilo já era um valor do qual ele não tinha dúvida. É como jogador de vôlei. Ele não tem que pensar para fazer uma manchete quando a bola vem baixa. Ele vai lá e faz. Jesus não precisa pensar em disciplina, em conter nada dele mesmo para poder responder amorosamente qualquer coisa ou, por iniciativa própria, ter um ato amoroso. Ele já faz aquilo naturalmente. Por isso que ele diz, eu vim dar cumprimento à lei. E o nosso processo de preparação
para os invernos, que serão as contingências não, que serão o necessário. Isso lembra até a lógica modal, né, do contingente, necessário, possível, impossível, né? Que isso está dentro do necessário, é possível, né? Mas é impossível que não passemos pelas provas, né? Tem até uma lógica aristotélica aí, né? A lógica modal. Que estejamos preparados, porque é verdade, esse conhecimento que nós já temos, que o Evangelho vem nos trazer, é necessário que nós compreendamos, e nós compreendemos na medida que nos preparamos para ele. Como nos preparamos? A partir do que para nós é menorzinho, para que possamos alcançar o que para nós é grandinho. Muito embora essa percepção não tenha dimensão de maior ou menor, porque não existe mais nem menos, isso são valores nossos. Então, veja, comparando a ideia do aborígene americano, da formiguinha, do treinador de vôlei, o que eu estou dizendo? A necessidade de nossa preparação neste caminho que nos foi apontado por Jesus. E como nos preparamos para isso? É dessa forma que nós estamos fazendo aqui, buscando textos que nos levam à reflexão, que nos referenciam o Evangelho e tentando buscar isso a aplicar na nossa vida de forma disciplinada. Aldir estava falando assim, quando nós conseguimos nos calar diante de uma discussão, oferecer um suquinho para a pessoa se acalmar, um cafezinho, olha que delícia, um cafezinho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um processo de disciplina, de treinamento. Nós estamos nos preparando para o inverno, porque haverá um momento que nos chegará nós estamos criando o quê? Representação, referência de tratar circunstâncias. Quando nós batemos o dedo, dedinho, mindinho, assim na quina, e ele vira assim, 90 graus, né, da sua normalidade, fica aquele dedo assim, ó, saindo assim, ó, você nem acredita que é seu dedo, né? Aí, o que acontece? Quando acontece isso, a dor é tão aguda, a gente toma um susto da dor, e aí nós revelamos nesse momento o que nós temos preparado para esse inverno, dessa circunstância que para nós é uma lição de aprendizado. Nós falamos assim, solta aquele palavrão. Olha o preparado que nós temos para fazer a lidar com as circunstâncias adversas da nossa vida, as dores extremas. Dor, falando de sofrimento. Nós reagimos como? Com sofrimento. Nós colocamos para fora o nosso condicionamento de reagir com outra agressão. Então, a gente solta o palavrão, que é essencialmente palavrão, não agressão. Porque nós não vamos falar de coisas escatológicas ou de preconceituosas no que se refere à sexualidade ou às estruturas sociais preconceituosas, se não for com o intuito de ofender. Então, o palavrão não é... Se é uma catarse de um condicionamento de retaliação, né? A gente treinava isso quando era criança. Xingava de uma coisa, a gente xingava de outra. Era uma retaliação. Como que nós nos preparamos? Certa vez eu vi um amigo que ele bateu um dedinho, ele pegou e falou, Jesus! O que ele fez? Ele recorreu ao preparo que ele tem treinado para poder fazer, de buscar em Jesus a ideia de Jesus, a ideia do Evangelho, a ideia de oferecer a outra face, a ideia de trazer uma energia diferente daquela que a dor talvez se suscite, para poder apaziguar o lugar. Então, esta que é a preparação que nos propomos nas coisas pequenas, nas topadas do dedinho. Né? É nesse momento que a gente faz representação e não tomamos susto. Porque se nós não soubermos, nós começarmos a perceber que quando batemos o dedinho, metaforicamente, evidentemente, falando, né? Assim, as pequenas coisinhas que não causam dores, que não causam o susto da dor, nós ainda tratamos, e é bom que nos reconheçamos aí, com aquela ideia de trazer contrariamente a energia de mesma intensidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Nós temos uma lei da física, né? Se nós temos energia nessa direção, olha a direção, nesse sentido, daqui para lá, a nossa tendência é de fazer a energia com o mesmo modo, ou seja, com a mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido composto, de lá para cá. Na tentativa de equilibrar essa energia. Mas enquanto ficarmos nessa tentativa, o que nós fazemos? Nós vemos uma energia com um módulo, ou seja, com um número maior. Se eu fui para lá com 3 newton, né, nessa direção, nesse sentido, com 3 newton, quem recebe vai receber
uma percepção da força segundo a sua fragilidade interna. Então ele fala, nossa, recebi aqui 10 newtons no pé. Aí o que ele faz? Ele vem e fala olho por olho, mas ele vai ver também o pedacinho, ele me joga com 12 newtons, na mesma direção e sentido contrário. Aí eu recebo esse 12, falo, mas não é possível, eu dei 3 newtons para ele, ele me devolve aqui 20, porque a minha percepção da energia que ele fez é sempre maior. E nós ficamos nesse jogo, né? De um ataca e o outro com o mesmo critério de energia, né? Ou seja, eu vou com violência, essa violência será percebida na intensidade segundo a fragilidade do outro, e ele vai responder com a violência que ele houvera percebido com um pouquinho mais. E aqui nós não cessamos. Qual que é o nosso preparo? Recebemos uma dor, nós podemos, com essa dor, isso que é preparar para o inverno, menorzinha, pequenininha, nós podemos fazer 2 coisas com ela. Absorvê-la, reagir de uma forma violenta, recebemos essa violência, acharmos que vamos barrar essa violência com mais violência, ou seja, assim, o que faz com que essa violência só cresça, a ambientação da violência cresça, o inverno se instale, e nós não estamos preparados para esse inverno, nessa circunstância destruidora, provocada pelo tanto que nós colocamos gelo nesse inverno, né, pela nossa reação, e não nos treinamos, não criamos correspondência de ação. Fazemos a mesma analogia, se existe uma dor chegando, nós podemos sentir a dor e escolhermos não reagir com sofrimento a essa dor. E se sofremos, buscar reconhecer esta fragilidade que nós carregamos, para que aquela dor nos cause sofrimento. Uma pequena coisa. Qual que é a pequena coisa que a gente pode dizer? A pessoa chega e fala assim com você, e fala assim, dei brigadeiro para todo mundo, menos para você, não faltou para você, aquilo ali me dói, como é que não sei? Justo eu, meu Deus, que amo tanto brigadeiro, trouxe para todo mundo, menos para mim esse brigadeiro. O que eu fiz? Eu escolhi, por falta de preparo, por não haver uma correspondência da importância, né, desse inverno, pego esse inverno, já falta do brigadeiro, já fico com ódio, reajo com mais inverno, com mais ataque. Puxa vida, olha como é que eu estou sofrendo pela falta de brigadeiro. Olha como que essa minha ânsia por doce está me deixando fragilizado, me causando sofrimento. Eu não preciso saciar a minha vontade de comer brigadeiro. Eu preciso, a minha necessidade, para que eu cresça, para que eu supere, tá certo? É não sofrer com a falta de brigadeiro. É crescer superando essa minha escravidão, esse minha agrisolamento que ele fala, né? Agrilhoado, esse ferrão, essa prisão, essa algema que eu tenho que me causa sofrimento, da vontade de comer doce, de comer brigadeiro, é necessário que eu trabalhe na disciplina para que eu não sofra com isso e não saciar para que eu não sofra, não. Se o sofrimento apareceu, porque denuncia em mim, né, uma fragilidade a ser tratada. E se eu conseguir, disciplinadamente, daí vem do livro Coragem de Emmanuel, que ele fala, né, que a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu treino, se eu cada vez eu começo a trabalhar, a não sofrer pela falta do brigadeiro, que comparativo com vamos dizer, com os invernos da vida, talvez seja uma coisa muito pequena, eu começo a criar correspondência, assim como aquele silvícola, se ele tivesse visto alguém construindo na frente dele, pegando madeira, construindo uma nauzinha, colocando um riachozinho, né, pequenininha, aí ele faz uma maiorzinha. Na hora que ele visse a caravela, né, no mar, ele já teria uma correspondência, ele saberia como reagir em relação àquela caravela. Assim, nós também, na medida que a gente começa a tratar esse sofrimento, que são os pequenos invernos diários, que nós somos suscetíveis, nós somos frágeis, da falta de um doce, de uma pessoa menos delicada com nós mesmos, com as forças em nossa direção, nós começamos a tratá-la disciplinadamente, até que não represente esses pequenos sofrimentos, na medida que o inverno rigoroso nos chega.
e nos chegarão, porque somos no mundo de prova e expiação, e eles são lições necessárias, porque Deus é soberanamente bom e justo conosco, e nunca permitiria que coisas que não são necessárias para o nosso crescimento, porque é isso, quem sou eu para dizer o que Deus quer? Mas é isso que Jesus vem nos dizer, que Ele nos cerca de amor, né? Que Deus nos cerca de amor, basta ver o mundo, ver o céu, ver as coisas maravilhosas, as pessoas que nos amam, que nos cercam, as oportunidades de trabalho que temos, basta melhorarmos e limparmos nossos olhos, basta que criamos, né, disciplinas em nós, para que possamos dar cumprimento à lei dele, buscar dar cumprimento na lei dele. Então, quando chega esse inverno, vamos chamar de sofrimento, nós temos correspondência de saber tratá-lo. Porque nós sabemos a tratar e reconhecer o sofrimento da falta de brigadeiro, e nós sabemos como tratar. Quando nos vier visitar uma circunstância mais difícil, um inverno mais rigoroso, como eventualmente a morte de um ente querido, uma derrocada financeira que, vamos dizer assim, não planejada, né? Nós saberemos como lidar com ela. Não estou dizendo que haverá uma derrocada financeira ou que haverá uma doença, não. Eu estou dizendo que haverá a prova necessária, singular de cada um, e por ser nossa, ela tem um potencial muito grande, esse inverno, por ser singular para cada um, ele tem a competência de saber qual o frio que nós sentimos, né? E já nós saberemos, ao sofrê-lo, de que sofrimentos podem ser tratados. E nós temos o remédio, que está sendo a exemplificação de Jesus. Nesse remédio, passará um momento em que nós teremos aliviado o sofrimento pela saciedade eventual, em algum momento. Por exemplo, eu não estou tendo forças para superar, eu uso o brigadeiro para ser bem simples, né? Essa minha ânsia de comer doce, né? Então, em algum momento, eu vou comer um pouquinho, para poder aurir forças para vencer o sofrimento que ele vem me causando. Quem parou de fumar sabe o que é isso. Em determinado momento, você dá uma tragada e aquilo ali te dá uma sensação de falar assim, não, eu posso vencer isso, mas 2, 3 tragos, pronto, acabou, nunca mais você está pegando cigarro. Você ainda vai sonhar que está fumando, eu vou sonhar que eu estou comendo brigadeiro, eu vou sofrer com isso, até o momento que eu não sofro mais, que eu superei. Então, quando você consegue, né, nós vamos ter os lenitivos de alguns remédios, de algumas circunstâncias, de alguns alívios, né? Mas o tempo inteiro nós entendemos que o caminho é esse, a disciplina. Essa é a disciplina. E se nós seremos capazes, por isso que ele diz, venha antes do inverno. Se ao longo de nossa vida, quando não chegou esse inverno, quando chegaram ainda esse inverno, nós aprendermos a como lidar com essas energias, com direção e sentido para nós sabemos desviá-las disciplinadamente, em vez de estabelecermos energia de mesmo padrão para combater, replicando esse erro de olho por olho, dente por dente, aumentando a violência ao invés de usar uma energia diferente, nós vamos disciplinadamente, como Jesus falou, até então você obedecia, porque você está na disciplina, hoje eu dou cumprimento, disciplinadamente, conseguirmos dar cumprimento a pequenas coisas, nós teremos referência para as grandes coisas que acontecerem. Então, que demos isso antes que elas aconteçam. É dita a história do rapaz que ele, nessa encarnação, havia uma programação para ele que ele perderia um braço, seja por circunstâncias anteriores dele. Só que ele nasceu comprometido com a caridade. Ele trabalhava muito em favor de criancinhas, em favor de crianças necessitadas. E ele trabalhava muito. Quando chegou na idade, que na programação dele deveria perder o braço, o que ele fez? Ele teve uma moratória. Por quê? Porque ele tratou desse inverno antes que ele efetivamente se instalasse. Então, o que aconteceu? Uma lei, que a lei sempre prevalece, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, ele estava tão preparado para aquilo, porque nem foi necessário mais aquele inverno na vida dele. E o que ele fez? Ele se moveu antes do inverno, ele venceu o próprio inverno que lhe era reservado, porque a lição já tinha sido aprendida através de um ato de amor. Né? Se soubermos
lidar com aquelas lições pequenas que nos disciplinam ao longo da vida, saberemos lidar com os invernos rigorosos que nos apresentarão e que serão na medida exata da nossa necessidade. Sempre serão assim. Porque senão Deus não sabe, seria soberanamente bom e justo. Bem, só para a gente terminar de ler o texto, né? Só para a gente terminar o textozinho, né? Que, em momentos assim, o barco da esperança começa a navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou desorientação. É indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor. O que ele está dizendo isso é o seguinte: buscar o amigo celeste é você buscar Jesus. E Jesus se faz presente através daqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor. Aqueles que eventualmente já compreenderam, não é os que têm conhecimento, que já fizeram a compreensão, que já trazem no arcabouço dos seus valores, aqueles que definem as suas ações, as suas respostas e as suas propostas de trabalho, os seus planejamentos, segundo a exemplificação de Jesus. Né? Buscar essa convivência, essa ambientação, esse trato com as menores coisas, né? Porque Jesus é o máximo. Aqueles que já viveram essa aproximação dos períodos, antes que os períodos angustiosos, para que nos está nos refúgios de paz e segurança. Então, nós sabemos como lidar com as atribulações do inverno, nós sabemos que casaco usar. A disciplina, olha como ele fala, tá vendo? A disciplina em termos de fartura e liberdade, né? Que é verdade. É difícil. Você está congelado, como é que você se move? O inverno nos paralisa. Tudo fica difícil. Existe uma lei maior também dizendo o seguinte, que tudo na urgência ou na emergência é mais caro, é mais difícil. Não é verdade? E é verdade. Né? É por isso que a ambulância faz sai correndo e põe luz vermelha, porque é mais difícil, ele tem que ser mais rápido. E tudo que você faz com mais rapidez, né, você precisa de ter mais preparo, então é mais difícil. A pessoa está sangrando. Então tem que ter pessoas, é mais difícil lidar. Né? Quando fala assim, quando fala da apendicite, né? Quando ela supura, pode dar peritonite, eu não sei dizer não, peritonite, né? É na emergência. Na emergência, tudo é mais difícil. E aí, voltando no texto, volta aí, só para a gente acabar de ler aqui. Olha só, mas é a contenção que nos é imposta, ou seja, a dificuldade, o frio, o inverno nos imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. Aí, como nós não sabemos como lidar, nós aplicaremos o que nós temos aplicado ao longo da vida, com reação. Então, nós passamos a ser mártires, valorizando essa dor. Nós sofremos. Martírio fala assim, aquele que sofre. O aprendiz leal ao Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos. Você lembra que eu falei? A questão dos caprichos satisfeitos, ele coloca, que eu acho muito interessante, não é cuidar apenas dos lenitivos do sofrimento, né? E sim na pauta da esperança e da compreensão, da temperança e da compreensão. Então, veja, uma coisa é eu saciar esse sofrimento que a falta do brigadeiro me causa comendo brigadeiro. A outra coisa é compreender que isso é uma fragilidade, que não é bom para mim, usar da temperança, e eventualmente eu posso até comer um pedacinho para poder satisfazer, porque eu não cheguei lá ainda, né? Compreender que isso é uma fragilidade minha, para que eu tenha referencial de que, compreendendo que nada me acontece sem da minha necessidade, tenha um referencial de que a temperança eu passarei por invernos. Então, que eu faça isso com brigadeiro, para que eu tenha recursos e não me torne um mártir, como eventualmente me visitar uma doença extrema, que eventualmente possa ser da minha necessidade. Né? Ou uma circunstância invernosa na minha vida, para que eu tenha compreensão e temperança no trato. Mas se eu não estou treinado nele, a bola me chega, eu levo uma bolada. Não, eu nem penso. Eu bato, eu toque, enfim. Eu estou condicionado, eu condiciono minha alma, condiciono minha mente, minhas disposições amorosas
E o exemplo está dado pelo Cristo. Olha, o inverno é imprescindível e útil, porque nós receberemos o inverno singulares, ou seja, próprios para cada um de nós, necessários. Ele é útil, porque senão Deus Pai não seria soberanamente bom e justo. Porque se não for útil, não é justo, não seria bom, com um período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Né? Procura entender o que é uma caravela, devagarzinho, antes que ela se apresente e se torne invisível, antes que a necessidade chegue para você, né? Antes que esse inverno, e você não possa identificá-lo como inverno, antes que você não possa identificá-lo e saber como lidar para ele, porque você não percebeu seus invernos menores, você não caminhou no desenvolvimento do trato dos seus sofrimentos, de conhecimento dos seus sofrimentos, né? Em que você não caminhou confiando em Deus Pai e querendo dominar as circunstâncias, em que você preferiu ter o controle do que ser feliz e ter a oportunidade de reconhecer a oportunidade de viver as suas necessidades. Quando ela chega, você já compreende, é uma lição. Então, eu sei como lidar com ela, com temperança, com compreensão. Né? As dores serão só dores. E quando uma dor é sofrimento, revela a sua fragilidade, que muitas das vezes é formada pela sua dedicação, né, às questões egoísticas, às suas vaidades, aos seus orgulhos, ao tanto que você está colocado lá. Agora, gente, eu estou colocando isso para vocês, eu estou lembrando aqui, comentando com o Fefe, que ele fala assim, tenha bom proveito na sua fala, principalmente você, que é o primeiro a escutar. E eu ouvi isso do Fernando, e assim, não que eu não tivesse pensado nisso em outro momento, mas eu achei tão apropriado, porque, de fato, eu queria que é importante que nós reflexionarmos aqui, nessas reflexões que nós trazemos, veja, eu fico falando isso porque são minhas lutas. O primeiro a ouvir sou eu, porque eu sofro com brigadeiro, vocês acreditam? Né? Meu médico falou que eu não posso comer carboidrato, ainda sofro. Né? De vez em quando eu dou uma roubadinha, com um pedacinho de doce, assim, só para falar, é isso que está me deixando essa angústia. Assim, eu fico tentando trabalhar, sabe? Às vezes a gente fala assim, que bobagem, brigadeiro. Olha, quantos vícios nós carregamos, né? Arroz, oh. É difícil. Agora, se eu não fizer isso, imagina se me visitar a doença diversa de eu ter comido doce. Aí sim, eu sofrer horrivelmente, não. Se eu tiver visitado, que eu agradeço, né, a Jesus por ter me dado a oportunidade de ter me tratado antes desse inverno. É isso que acontece. Agradeço a Jesus por ter colocado um médico que me alertasse. Agradeço a Jesus por ter dado a opção e possibilidade de opção de alimento. Parece bobagem. É esse o esforço que eu ando fazendo. É o esforço de ter na minha vida, o que eu quero na vida? Ser fraternal, coerente. O esforço de tentar me compreender, querendo construir um tel que seja fraternal, coerente com os valores que eu tenho colocado em meu coração, ou tenho buscado disciplinadamente colocar no meu coração, segundo a exemplificação de Jesus. Então, essas coisas todas que a gente fala aqui, reflexiona, eu gosto quando vocês fazem perguntas, eu trago alguma coisa, porque são coisas que eu falando aqui, é como se, ao colocar aqui, eu assumisse um desafio, uma responsabilidade de ser coerente e tentar construir isso em mim. Mas que bom, por favor, vamos refletir e ver o que nós podemos tratar dos pequenos invernos, porque os invernos necessários nos chegarão. E na medida que nós colocarmos tratar desses pequenos invernos com amor, nós saberemos como tratar com os grandes invernos com amor, e pode ser que não perquemos a mão, porque um ato de amor, né, cobre a multidão de pecados. Bem, acho que é isso que nós queremos trazer para hoje, né? Vamos aproveitar que nós estamos juntos e agradecendo ao Dr. Bittencourt, lembrando sempre que o tratamento do Dr. Bittencourt não exclui o tratamento com os médicos da Terra, né? Vamos, como diz Aldinha, que eu acho maravilhoso, né? Nós todos podemos confiar, né? Podemos confiar que o amor de Jesus, o amor de Deus Pai nos cerca e que o Dr. Bittencourt já nos espera na quarta-feira, antes mesmo de chegarmos na frente do monitor, de pegarmos nossa aguinha, ele já estava lá nos esperando. Né? O amor de Jesus
sempre nos envolve. Então vamos levar o pensamento, pensar no céu azul, nessa lua linda, que eventualmente passa a noite, o céu estrelado, todas essas coisas maravilhosas desse orbe que nos fomos colocados, azul, belíssimo, lindo. Esse orbe que é o orbe de nossa necessidade e nos foi dado, porque nós necessitávamos de nosso governador, nosso mestre, aquele que nos pega pela mão e nos indica o caminho, que vive o caminho para dizer que é possível que sigamos, que passou por todos os invernos para mostrar a necessidade da preparação. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Dr. Bittencourt, aquele que já está com Jesus e que dedica seu tempo a tratar de nós, a nos cuidar. Muito obrigado, muito obrigado. Esteja conosco ao longo dessa semana e que, por favor, nos inspire para que cada decisão que tenhamos de fazer na vida esteja sempre presente a opção de escolher segundo Jesus pudesse fazer. Que a saúde seja a saúde de nossas escolhas. Esteja conosco, Jesus, sempre. Assim pedimos, assim agradecemos o seu carinho. Muito, muito obrigado. Que assim seja.